Muito bom dia a todos, desejo a todos um feliz sábado. Estamos aqui novamente reunidos, eu e o Zé Carlos, para passarmos a lição da Escola Sabatina. Já vamos na lição número 5 deste trimestre. Um trimestre maravilhoso sobre estas 3 mensagens cósmicas que foram escritas, portanto, estas lições foram escritas pelo pastor Mark Finley, muito conhecido da maioria dos adventistas. E quero desejar-vos um feliz sábado, quero também desejar-vos que possam estar atentos a estas mensagens que são muito importantes para todo aquilo que é o povo de Deus. É muito importante sabermos aquilo que nos está destinado, aquilo que vem no futuro, para que possamos estar preparados. E por isso, antes de iniciarmos esta recapitulação ou revisão daquilo que a lição nos traz hoje, eu gostaria de pedir que todos pudéssemos inclinar os nossos rostos para orarmos ao Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado por tantas bênçãos e tantas maravilhas que tens operado na nossa vida. E obrigado, Senhor, por nós termos boas novas e sabermos que virá o juízo. Algo que nós, na nossa natureza pecaminosa, podemos associar a algo mau, mas sabemos que pela Tua graça será um dia e um momento maravilhoso. Obrigado por tudo. Fica com aqueles nossos queridos irmãos e amigos que neste momento estão a assistir, neste dia 29 de Abril, para que tudo possa ser conforme aquilo que Tu queres. Tudo quanto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boas novas do juízo. O versuário é muito interessante, porque está em Apocalipse 14:7. As 3 mensagens angélicas, que são a base de todas estas lições deste trimestre, são lições que falam sobre as 3 mensagens angélicas. E esta que estamos aqui a estudar, que está em 14, é da primeira mensagem, diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Estamos aqui a dar uma instrução direta. Não está a dizer, por favor, se quiserem, façam, não está a dizer, temei a Deus e dai-lhe glória. Está a dizer, é a Deus que a gente deve temer, é a Deus que devemos dar a glória. E porquê? Porque chegou a hora do seu juízo. Estamos a falar dos tempos do fim. A hora em que Deus vai julgar, em que vai haver um julgamento. E este julgamento nas pessoas cria sempre algum constrangimento, algum desconforto. Nós, naturalmente, não gostamos de ser julgados. Nós, naturalmente, temos sempre este desconforto latente com este tipo de situações. Mas aqui o que diz é que vai chegar a hora do juízo e aqui o que diz é que este juízo, mais tarde ou mais cedo, de uma maneira ou de outra, vai acontecer e vai ser administrado por quem? Pelo próprio Deus. Sim, Que sempre... diz que é o juiz de toda a terra. Exato, mas o que é interessante é que quando nós vamos a um julgamento, quem já teve a oportunidade de ir a tribunal, por algum motivo, sei lá, um acidente, uma viatura, uma coisa qualquer, nós vamos a tribunal e vamos sempre receosos, mesmo não seja nada connosco. Exatamente. É um ambiente, é desconfortável, é? Aquele ambiente, aquelas salas com os tetos altos, uma pessoa lá ao fundo, e nós assim, não é nada connosco. Aquela formalidade, aquilo tudo é complicado. O que eu já fui a tribunal não era nada comigo, ia como testemunha. Às vezes, pois. E nós ficamos ali pequeninos, porque temos medo do juiz, temos medo daquela estátua que está cá fora, com os olhos vedados, com uma espada na mão, uma balança na outra. Epá, a balança ainda balança. Agora a espada que não dá jeito nenhum, não é? E então nós temos sempre medo. É constrangedor. Aquilo associa medo. Mas a verdade é que nós, que estudamos a Bíblia, nada disto nos deve surpreender. Olha, logo no início do Antigo Testamento, em Eclesiastes 12:14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Nós, desde o início da Bíblia, que sabemos que Sim. nós temos de ser responsáveis por aquilo que fazemos, pelas nossas decisões, pelas nossas ações, e quem vai avaliar tudo isso será o próprio Deus. E a Bíblia diz também, no Salmo 58:11, diz o seguinte: então se dirá, na verdade há recompensa para o justo, há
um Deus, com efeito, que julga na terra. Isto para frisar que Deus é que vai julgar na terra. E depois, no Salmo 98:9, diz assim: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A noção do juízo existe, nós sabemos que o juízo, quer queiramos, quer não, vai acontecer, vai ser protagonizado pelo próprio Deus, mas estamos avisados desde o início que isso irá acontecer. E aqui o que diz a coisa, de maneira que ele dá conta de si mesmo a Deus, ter que dar conta de nós mesmos a Deus, o Deus que conhece as coisas mais profundas, como dizia no outro versículo, diz aqui, o Deus que há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Este juízo vai revelar a bondade e a graça de Deus e revela que Ele é justo e misericordioso na forma como lida com os salvos e até mesmo com os perdidos. Esta é a perspectiva do juízo que normalmente as pessoas não percepcionam. Percepcionam sempre na parte negativa, que é o juízo daqui. O que é que eu fiz de mal? Apenas e somente. E nessa perspectiva torna-se constrangedor e torna-se efetivamente algo que as pessoas têm temor, têm medo do julgamento. Mas aqui o que diz é que Deus é justo e misericordioso na forma como lida com os salvos e até mesmo com os perdidos. E diz mais, diz que este juízo vindouro é inevitável e, portanto, nós, e estamos agora a falar de nós que somos adventistas do sétimo dia, deve fazer parte da nossa, digamos, do nosso DNA, saber que vamos um dia ter que enfrentar, vamos um dia ter que estar na presença de alguém que nos vai dizer fizeste isto, fizeste aquilo, e vai ponderar no fundo, porque nós, toda a nossa vida, decidimos, toda a nossa vida, nós assumimos ir por um lado ou por outro e, portanto, teremos que responder por isso. Não quer dizer que tenhamos apenas coisas más para serem apontadas. No livro da vida estará tudo aquilo quanto fizemos. Agora, é muito importante que haja juízo por uma questão de equidade. Sim. Um ponto bastante importante que já referiste é que irá ser aplicado o juízo e misericórdia e bondade e graça mesmo aos perdidos. Exatamente. Ou seja, não vai haver aqui uma vingança, algo de que não seguiste aquilo que eu tinha dito, eu avisei-te não sei quantas vezes, agora eu não vou ter misericórdia absolutamente nenhuma contigo. Não. Como acontece muitas das vezes aqui nos julgamentos na Terra. Ou seja, por vezes a maior parte das vezes cometem-se atrocidades nos julgamentos. Ou seja, há vingança, há o poder de vingança, de mostrar quem é que é superior, e Deus poderia eventualmente praticar isso, porque Ele tantas vezes é associado como alguém tirano, como alguém, um Deus que é uma coisa muito acima e que está pronto constantemente a castigar. Não, nem os perdidos Ele irá fazer sem misericórdia. Este será um juízo de justiça. Exato. Ao contrário daquilo que normalmente são juízos humanos. É de justiça e de misericórdia, que normalmente o ser humano não é misericordioso. Mas Deus é. E aqui, daí que é muito importante, porque é assim, nós estamos no meio somos protagonistas de um conflito no qual nós participamos, não porque queiramos, mas porque temos que participar. Todas as lições anteriores já nos vão mostrando isso. E, na verdade, nós, sendo protagonistas, de alguma forma, somos influenciados por uma parte ou por outra. E nas opções que nós tomamos do caminho a seguir, essas opções estão a ser analisadas e vão ser analisadas para que possamos saber exatamente para que lado é que vamos, porque não seria misericordioso da parte de Deus obrigar alguém que não quer ter a vida eterna até ser não, podes vir, não seria, porque a pessoa não iria estar bem. Bom, de qualquer das maneiras, o Evangelho eterno, no fundo, que está muito associado a esta questão do juízo. E o que é o Evangelho eterno? Tem a ver com o plano de redenção de Deus. O Evangelho eterno é o plano de redenção de Deus para o homem caído, e este Evangelho eterno vai restaurar por ele e nele a imagem e semelhança do Criador. E neste conflito onde nós estamos, o que está aqui em causa
é a imagem que Satanás distorceu. Por isso é que tu dizias que muitas vezes as pessoas veem Deus como um Deus vingativo, um Deus tirano, um Deus que não mostra nenhuma flexibilidade, nada disso. É mesmo rígido. E não é verdade. Isso é a imagem que Satanás faz com que muitas pessoas fiquem, precisamente denegrindo a imagem de um Deus de amor, de misericórdia e de justiça. Já no Éden, o discurso de Satanás foi este, já no Éden. Exatamente. É sempre a tentar mostrar que Deus tem um caráter que não é o dele. O caráter de Deus não é nada daquilo que Satanás faz querer ao ser humano. E é aí que ele nos engana. E nessa situação seria muito mau se não houvesse este juízo. Este juízo é uma bênção, porque vai discernir e vai permitir mostrar quem realmente conseguiu, através da palavra e através dos caminhos porque optou o caminho do Senhor, conseguiu absorver e refletir o caráter de Deus e não aceitar aquilo que Satanás constantemente vai injetando nas pessoas. Outra questão também é que Satanás sabe que nós somos pecadores. Ele também pecou. Ele sabe que nós somos pecadores. E Satanás está a fazer tudo por tudo para que nós não possamos salvar-nos, porque é o que ele diz. Eu também peguei e já estou condenado. Sim. Então porquê é que eles se vão salvar? E isto é uma guerra que está muito para além daquilo que é a nossa capacidade de entender alguns dos pormenores, mas na verdade esta guerra nem tem tanto a ver connosco, mas tem a ver com Satanás conseguir chegar a bom... Ele tenta chegar a bom porto, ferindo aqueles que, ou pelo menos atacando aqueles que, por quem Deus tem misericórdia e amor profundo, por quem Deus quer efetivamente julgar para poder redimir, e ele quer fazer tudo para que isso não aconteça, porque desta forma ele também está a ferir Jesus, que morreu por nós, está a ferir Deus, que nos quer salvar. Tudo porque ele diz, se eu não posso ser salvo, eles também não podem ser salvos. Portanto, nós efetivamente estamos a ser protagonistas de algo que nos transcende, mas não somos ignorantes em tudo isto, porque na sua misericórdia Deus avisa, desde o início da Bíblia até ao fim da Bíblia, nós temos esses avisos. Algumas correntes de pensamento levam para algo neste ponto que parece inocente, mas que é também uma armadilha de Satanás, que é Deus é um Deus mau, tirano, um idoso. Vamos apontam, fazem como que uma figura. Jesus não, Jesus é um jovem simpático. Aliás, até há uns anos atrás havia alguém que cantava uns hinos que Jesus é fixe. Ou seja, era um jovem, etc. E então distorcem o verdadeiro Deus, porque não há um mau, um bom, um simpático, um antipático, nem nada. São três entidades que são exatamente iguais na sua misericórdia, no seu amor, na sua maneira. São iguais, não há um mau, um bom, outro mais ou menos que o Espírito Santo e se calhar nem existe, etc. Não, é algo que Satanás leva e nós também a acreditarmos, ainda há pouco tempo, o nosso pastor, naquelas mensagens que partilha, que são muito importantes, aponta também para pessoas que quase que podemos viver sem Deus e sem Jesus. O que interessa é a religião, é nós darmos bem, ou seja, uma religião sem Jesus, sem Deus. Este Deus que é importante no julgamento, em todos os nossos passos, é alguém importante em todo este processo e que nós temos que saber realmente que Deus nos irá julgar, mas será alguém que tem um advogado que é o melhor advogado do mundo. Ainda por cima gratuito, não é? É verdade, é verdade. Ainda por cima gratuito. Não é? É verdade. E então, é importante este juízo. É bom, não é mau. É bom, e ainda bem que o temos. É uma bênção. Aqui diz que durante este juízo, os mundos não caídos Exatamente. verão que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. Exatamente. Este é o nosso Deus. Foi isso que Satanás também apontou a Deus. Apontou, tu não és justo, tu não és justo. Vais querer salvar aqueles, então e nós. Mas há uma diferença grande. Este juízo revela a justiça e a misericórdia de Deus. Diz algo acerca do seu amor e da sua lei. Fala da sua graça e do seu poder para libertar. E depois diz mais, o juízo é parte da solução final de Deus para o problema do pecado, porque aqui o que estamos a falar é o problema, é o pecado. Sim.
No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu na cruz às acusações de Satanás. Na cruz foi respondido às acusações de Satanás. Mas no juízo revela o quê? Que fez tudo o que era possível para nos salvar e para nos levar junto à cruz. O problema é o pecado, não é o pecador. O problema é o pecado. É verdade. E o juízo serve para acabar com o pecado. Não é para vir salvar uns e derrotar os outros. Não, o problema é o pecado. Não, e há que acabar com este problema, uma vez por todas. Nunca podemos perder do nosso horizonte algo que é extremamente importante. Jesus morreu por todos. Exato. Por todos. Exato. O pecado está em todos, a nossa natureza é em todos pecaminosa. Mas Jesus morreu por todos. E nessa perspectiva, Jesus morreu por todos para que todos pudessem, como diz a Bíblia, para que todos pudessem ter, mediante o arrependimento, porque a salvação é condicional, mediante o arrependimento e a confissão dos pecados e o querer e aceitar uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, podermos aceitar estar com Jesus. Mas a verdade é que nós todos temos essa hipótese. Satanás teve-a. Satanás, antes de ser expulso do céu, ele teve várias hipóteses de se arrepender. Mas o orgulho não permitiu que ele o fizesse. Sim. Provavelmente ter-se arrependido mais tarde, mas já era tarde demais. Mas não pode nunca dizer que não lhe foram dadas as mesmas oportunidades. Sim. Foram dadas todas as oportunidades. Ele é que não quis. Agora... são escolhas. São escolhas que... É isso, mas é isso mesmo, são escolhas. E é tão interessante quanto isso, porque, repara, no mundo com tantos milhões e milhões e milhões de pessoas que já passaram, outras que já cá estão, outras que virão, a verdade é que toda a Bíblia continua a falar que o povo de Deus é um remanescente. É uma percentagem muito pequena de todos aqueles que tiveram a mesma oportunidade de decidir seguir a Cristo. Sim. E que não o fizeram. Sim, é uma livre escolha. Se nós neste momento somos 7 mil milhões, quantos são? Eu não os andei a contar. Não, mas é verdade. Somos... Agora, e os que já passaram, porque nós não nos podemos esquecer que muitos já habitaram neste planeta. Daí que seria injusto, não seria justo, ainda que Deus todos queira salvar, na sua justiça, alguns não vão ser salvos porque não querem. E Deus é justo. A todos julga da mesma maneira e, pronto, e aí entra algo que é muito importante, é aquilo que nós temos a fazer. Portanto, aqui pede-nos para ler no final do domingo o Salmo 51, 1 a 4. E eu vou ler, porque acho que é importante aquilo que aqui está escrito. Salmo 51, 1 a 4. Versículos 1 a 4. Ora bem. Quem quiser em casa abrir a Bíblia é fácil, é meio mesmo na Bíblia. É mesmo. E se tiverem, também que não se falou no início, mas pronto, tem sido já, digamos que normal, se tiverem alguma dúvida, tem sempre a forma de colocar essas dúvidas, depois alguém poderá responder mais tarde. Aqui diz assim, no Salmo 51, versículo 1 a 4, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E agora vejam este versículo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui o que está a dizer é, ele tem a noção de que é pecador. Nós temos a noção daquilo que fazemos mal. Sim. Nós temos a noção. Mas aqui há algo que é importante. Nós temos a noção que pecamos contra o Senhor. Porque quando nós transgredimos a lei, estamos a pecar contra o Senhor. Estamos a magoar o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente. E, portanto, é muito importante. Pequei contra ti somente. E enquanto nós não conseguimos interiorizar isso e não sentirmos isso mesmo, é complicado. E aí, para estas pessoas que não conseguem chegar a este ponto de aceitar realmente nós pecamos contra o Senhor apenas, o juízo vai ser um tormento. Vai ser algo que é um temor e um tremor que vão ter. Sim, porque quem erra sabe que está a errar. Na grande maioria das vezes, até mesmo uma própria criança, 2 anos, ou às vezes até menos, quando sabe que fez uma asneira, ele próprio reconhece e não conhece
nem os 10 mandamentos, Não, mas sabe que está nem a mal. lei da República. Mas ele já tem a noção do que é bem e do que é mau. Porque Claro. esses fundamentos... Se ele foge, se ele se esconde, Exatamente. um bebê com 1 ano e pouco já faz uma asneirita. Há a dimensão dele, não é? E se ele se esconde ou fecha os olhos para não... Já sabe, é porque exatamente. sabe, por isso, quanto mais nós adultos, quando fazemos as neiras, agora dizem, uns não têm a noção. Não, o Espírito Santo alerta-nos constantemente, quer seja para aquele que aceita ou que não aceita. O Espírito Santo está constantemente a alertar-nos. Ou seja, pronto, lá está, voltamos outra vez a esta questão. Para nós que confessamos os pecados, que nos arrependemos verdadeiramente e que, com a ajuda do Espírito Santo, ou pronto, para aqueles que se disponibilizam para que o Espírito Santo possa ajudar-nos a conduzir a nossa vida, aí sim, venha o juízo, porque é isso que a gente quer. Para os outros, não venha, porque são os que se vão esconder debaixo das pedras quando Jesus vier, porque vai ser um terror para eles. Mas aqui aquela característica de Deus, que é a sua misericórdia, e é o que fala depois na segunda-feira. Tanto a cruz como o juízo, esta frase, colocada desta forma, tive que a rever várias vezes, porque eu nunca tinha lido nesta forma. Logo no início da segunda-feira, tanto a cruz como o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. Porquê? Porque a justiça declara o salário do pecado é a morte. No entanto, a misericórdia responde. Este, no entanto, fui eu que acrescentei. Okay? A misericórdia responde. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Ou seja, tanto a cruz como o juízo são 2 pontos que estão ligados entre si e que são positivos. Exato. E que apontam para, cuidado, o salário do pecado é a morte. Olha que vais morrer. No entanto, eu morri por ti. E como tal, de Jesus, não obviamente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Ou seja, temos aqui o problema, o alerta, mas temos aqui a solução. A solução imediata. E a solução E que não há que temer. Não há que temer. E agora é a importância, mas como é que nós vamos ser julgados? E as dúvidas sempre, mas como é que eu vou ser julgado? Como é que vai ser? Em Apocalipse 20:12, fala um bocado sobre isso, dá-nos uma resposta. E eu acho que devíamos ler, que é para não estar a traduzir isto por palavras humanas, porque esta Bíblia são as humanas, minhas pelo menos. Humanas são as inspiradas. Portanto, no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 12, diz-nos assim. Como é que nós seremos julgados? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Que trono? O trono de Deus, que é quem nos vai julgar, porque vimos já atrás que quem julga vai ser Deus. Diante do trono. Então se abriram livros. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, nós vamos ser julgados por aquilo que fizemos. Sim. Não vamos ser julgados por coisas vagas, não, por aquilo que efetivamente fizemos durante toda a nossa vida. Está concreto, está escrito, as coisas estão lá escritas. Portanto, as nossas obras estão ali descritas e é através dessas obras que vai ser revelada a nossa lealdade ou a nossa não lealdade. O nosso caráter. E o nosso caráter perante Deus. Portanto, aqui diz que em Efésios 2, 8 e 9, assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando Cristo nos salva, muda-nos, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que é que isto quer dizer? Quando Cristo nos transforma, quando o nosso coração é transformado e nós nos rendemos aos pés de Cristo e vivemos com Ele, aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos coisas, nós temos obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. Não existe. Portanto, com fé, a crer em Jesus, a render-nos totalmente à sua vontade, aquilo que nós fazemos são obras boas. Quem não se rende faz as obras humanas que valem o que valem, que não valem nada, são trapos de imundícia. Pronto. E aqui o que nos diz é que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. É Jesus, é o Espírito Santo que nos induz para as boas obras a partir do momento em que nós nos deixamos transformar e somos efetivamente transformados. E por isso é que nós, os filhos de Deus, vão rejubilar quando o julgamento vier, vão sentir-se felizes e vão dizer, finalmente, porquê? Porque eles têm a certeza que a sua vida foi vivida
segundo a vontade de Deus, cumpriram os mandamentos de Deus, tinham a fé de Jesus, fizeram aquilo que era suposto ser feito, tudo aquilo que foi o ensino de Jesus, tudo que são as suas instruções, e, portanto, eles não temem, estão reconvertidos e sabem que aquilo que fizeram não foram eles, mas sim Cristo a habitar neles, porque era o que dizia Paulo. A partir do momento em que Cristo habita em nós, a nossa vida é modificada e o que nós fazemos já não somos nós, mas é Cristo. Cristo vive em mim e, como tal, eu vou fazer essas boas obras, que é o que está aqui a ser para as boas obras, é o que está aqui em Efésios 2:10. E aqui diz que as nossas boas obras feitas com o poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testificam de quê? Desta fé genuína em Jesus. Às vezes parece estranho, nós não vamos ser salvos pelas obras, nós vamos ser salvos por esta fé em Jesus, que se traduz em obras. Sim, de uma forma natural. Exatamente. Ninguém força uma pareira a dar peras, nem uma laranja a dar Exatamente. Por isso é que diz, pelos seus frutos os conhecereis. Mas diz aqui uma coisa que é extraordinária. Diz que o juízo final de Deus desnuda todo o fingimento, toda a hipocrisia, toda a falsidade e penetra até ao fundo do nosso ser. Ao descrever a nossa posição perante o Deus no juízo, Ellen White dá esta poderosa ideia acerca de como o Evangelho e o juízo vão de mãos dadas. E então ela diz, serem os reconhecidos filhos de Deus representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar à humildade e ao profundo exame de coração por parte de todos os que lhe professam o nome. Nós estamos vestidos de vestes sujas, só Cristo é que nos pode. Os que estão, de facto, a purificar o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. A soberba não faz parte do caráter de Jesus. Portanto, não pode ser uma característica de um filho de Deus. Quanto nós mais lemos a Bíblia, mais reconhecemos o nosso pecado. Exatamente. Mais vemos quão sujos nós somos. Quão indignos nós somos. Tentarmos fazer por nós próprios. Não adianta. Obras, não adianta. Ajudar isto, fazer aquilo outro. Exatamente. Ou seja, a hipocrisia e a falsidade podem enganar os outros. Mas a Deus não. Sabe qual é a intenção com que nós fazemos a Deus não. coisas? A Deus ninguém engana. Estando caladinhos. Sim. Deus está a ler. Ele sabe Ele tudo. que nos criou, como tal, Ele sabe. Agora diz, mas continua. Mas conquanto devemos reconhecer o nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Não, porque não temos força. Satanás é poderoso. Mas Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não nos nossos méritos, e isto é que é muito importante. Não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. E aí tudo se revela. Portanto, nós não temos mérito nenhum. E aquilo que a gente possa fazer, que possa ser considerado boa obra, não tem a ver com o nosso mérito, mas tem a ver com o facto de Jesus habitar em nós e ser através desta intimidade profunda que aquilo que a gente faz passa a ser digno aos olhos de Deus. Em Ezequiel 36:26 diz assim: ser perdoado da forma que Cristo perdoa é ser não apenas perdoado, mas também renovado no espírito do nosso entendimento. O Senhor diz: dar-vos-ei um coração novo. Dar-vos-ei a quem? Àqueles que confessarem os seus pecados, se arrependerem e seguirem aquilo que é a vontade de Deus. Àqueles que, como qualquer filho de Deus, se dedicam e entregam a sua vida e deixam que seja, não, no nosso caso, não eu própria, mas Jesus que vai atuar em mim. No entanto, aqui também no só rodapé, para terminarmos a lição de segunda-feira, ao recapitular, diz que Ele, Deus, é capaz de silenciar os acusadores. Sim. Com provas claras que por este eu morri, porque este tentou uma conduta, uma linha de vida. Não há momentos infelizes, todos nós temos. Certo. Todos nós temos todos momentos pecamos, infelizes, por isso todos só Jesus é que não teve momentos infelizes, por isso todos nós temos, mas esta linha,
e silencia o acusador. O acusador que nós sabemos que é Satanás. Sim, Durante o julgamento vai estar lá o advogado da acusação, Sim, e que é é ele. Satanás, É ele. constantemente a dizer não, mas ele fez isto, por aqui, por aquilo outro. Ou seja, vamos ter lá as duas partes. Por vezes nós pensamos que, ok, no julgamento vamos ter lá alguém a ver os livros, estão abertos, a dizer o que é que nós fizemos, um advogado que é Jesus, que está por nós, Deus, o pseudo-mauzão, que alguns pintam desta forma, que não tem absolutamente nada a ver, mas está lá o advogado da acusação, constantemente a apontar tudo aquilo que nós fizemos de errado. Isto é interessante É a um gente julgamento. pensar, é interessante a gente que é verdadeiramente o julgamento, porque todos os outros seres criados dos outros mundos não caídos estão a assistir. Exato. Estão lá em cima nas Sim, coisas, a assistir, numa bancada, entre a aspas. assistir tudo isto. Exato. E aqui o que está em causa não só é o perdão, não só é a salvação daqueles dormidos, mas acima de tudo a reabilitação do caráter de Deus, porque tudo isto Sim. no final vai reabilitar, vai terminar com o pecado definitivamente, vai reabilitar o caráter de Deus perante todos. Não vai ficar mais nenhuma dúvida. E agora aqui fala de uma cena magnífica, que é agora fala dos livros de Daniel e Apocalipse. Eles Sim. não podem ser separados, eles são todos, eles complementam-se. É. E isso é a maravilha da Bíblia, que as coisas se complementam, as coisas batem todas, são coerentes umas com as outras. E, na verdade, o livro do Apocalipse está-nos a anunciar, através destas mensagens, que chegou a hora do juízo, estamos a viver esses momentos. E o livro de Daniel está a revelar como é que e quando é que o julgamento começou. Sim. Portanto, e aqui em Daniel 7 tudo isto é mostrado. Em Daniel 7 nós, quando lemos este capítulo, vemos todos aqueles animais, aquela estátua com aqueles metais, em que o que está ali a ser mostrado são os vários reinos que vão passando. É a história da humanidade, o que é que aconteceu. E, na verdade, vai-se mostrando o que é que foi o passado, e é importante saber, porque a sequência mostra tudo isso. E depois vai para outra situação. A partir de determinada altura, já mais para o fim, já vai passar para mostrar... Daniel entra, digamos que, num cenário diferente. Ele tem uma visão diferente. A questão dos metais, sim senhora, é fácil de compreender. Nós, hoje em dia, com a história passada, conseguimos entender cabalmente aquilo que aconteceu e tudo o que está escrito se cumpriu ipsis verbis. Depois, Deus leva Daniel numa visão profética do caos e do conflito da terra para a glória do santuário celestial e para uma sessão, veja o que diz aqui, do Supremo Tribunal do Universo, onde Cristo, o legítimo governante deste mundo, sim, porque agora, desde a sua morte, ele passou a ser o legítimo governante deste mundo, vai receber do seu Pai o reino que era seu por direito. É muito interessante como Deus vai mostrando aos seus profetas isto. E Daniel vai ter a visão de Deus assentado no seu trono, rodeado por, aqui diz miríades e miríades, portanto, multidões e multidões de seres que estão a servir a Deus. E aqui diz que abriram-se os livros. E porquê é que se abriram os livros? Porque aparece Jesus que vai ter com o Pai. E os livros abrem-se. O destino de toda a humanidade, diz aqui, é decidido nesta sala de tribunal. E esta sala de tribunal que é no céu, e o que é correto prevalece. E aqui diz assim, a verdade triunfa, a justiça reina. Esta é uma das mais espantosas e das mais maravilhosas, das mais espetaculares cenas de todas as Escrituras. E a boa notícia é que termina muito bem para quem? Para o fiel povo de Deus, aqueles que estão quê? Cobertos pela justiça de Cristo. Jesus aproxima-se aqui nesta visão de Daniel do seu Pai, na presença de quê? De todo o universo. E agora sim. Vamos avançar para um livro que fala sobre o Apocalipse. Em português, Apocalipse não está associado a algo também bastante mau. Mas se nós formos, por exemplo, ao inglês, diz que é revelação. É a revelação
eu acho que a tradução está melhor para o inglês do que propriamente para nós portugueses. E como tal, o livro do Apocalipse em inglês é Revelation, por isso nós vemos aqui que é o revelar todas as cenas finais deste nosso mundo. Ou seja, mais uma vez, o objetivo é terminar com o pecado. E não um ataque ao A, B ou C, nem a um povo em específico, nem vem uma pedra cortada não se sabe por que mão na estátua de Daniel e que atinge os pés, sobre as várias leituras que os pés de ferro e barro podem ter, porque quem tem a oportunidade de ver, por exemplo, ou ouvir a Rádio Clube de Sintra, o pastor Pedro Esteves, ainda agora há relativamente pouco tempo, estava a falar sobre isto e o que nós temos visto também na TV Novo Tempo também fala-nos sobre isto, em que os pés, o que são, o que não são, o objetivo principal é Deus vai acabar com o pecado para que possa realmente haver um universo perfeito. Sim, finalmente. E vai criar um mundo vindouro. Exatamente. Que nunca mais tem fim, que nunca mais tem fim. E então é este que é o vislumbre do céu que nos fala aqui quarta-feira. Por isso, Daniel aponta para a história do mundo e tudo quanto está, tudo, os vários reinados, etc., que aconteceram ao longo do tempo. Para nós agora é fácil entendermos que é a história. Temos a história, já passou, já é passado. Pronto. Mas é fantástico vermos que realmente isto aconteceu. É aquilo isto com uma aconteceu. precisão extraordinária. Não há aqui erros. Uma precisão extraordinária. E ninguém, no tempo dele, ainda não fazia a mínima ideia se iria existir outros povos que vieram, Alexandre, o Conquistador, etc. Ou seja, eram visões proféticas. Nós agora conseguimos ler para trás, o que é fácil ler para trás. Agora para a frente, nós por vezes, agora estamos no completo desconhecido. Não, temos revelações. Está aqui a revelação. Em Apocalipse, continua-nos a dizer o que é que vai ser. Olha o que João diz em Apocalipse 4, que é o texto que está aqui. 2-4 diz, 4. Eu até vou ler do início. Depois destas coisas eu olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, Exato. como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sopra aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Exato. Então diz assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardónio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem é que está? Que trono é este? É o trono de Deus. Quem é que está sentado? É Deus. E é interessante, e o arco-íris, aquela promessa que Deus fez à humanidade, que não voltaria a destruí-la pela água após o dilúvio. Está ali, as promessas de Deus estão ali todas. Deus cumpre. E é interessante que o Pai está sentado no trono, está rodeado de todos os seres celestiais, e depois aqui a questão é trovões, relâmpagos, aquilo deve ser ele deve ter visto algo assombroso, porque um trovão, um relâmpago é algo que é forte, impactante. É isso, é impactante, é mesmo. E na verdade, este impacto era para mostrar, ou para simbolizar, os juízos divinos, que são impactantes na vida de cada um. Tem o maior impacto. E os tais 24 anciãos, embora possa haver mais do que uma interpretação, uma das que podem ser, talvez, representar todos os remidos que um dia se alegrarão ao redor do trono de Deus. Ou talvez representem as pessoas ressuscitadas no momento da ressurreição de Jesus. Mas não é isso que interessa. Não. Seja quem for, são pessoas que viveram como nós, que foram pecadores como nós, sofreram como nós, e neste momento estão ali, no trono, ao lado do trono de Deus, a assistir a tudo isto. Isto é a esperança que Deus nos dá. Se eles conseguiram, tu também consegues. Eu também consigo. E é o que está aqui a dizer. Estão vestidos com vestes brancas, significando a justiça de Cristo que cobre e limpa os seus pecados. Eles passaram por tudo, mas estão lá. E o que nós queremos é estar lá também. Porque Deus diz-nos que se nós vencemos, vamos estar com Ele também ali. E é isso que nós queremos. Tem uma coroa de ouro na sua cabeça que significa que são vencedores na batalha com o mal e que são parte da linhagem real, celestial, de crentes repletos de fé.
Ou seja, aquilo que Deus tem prometido para nós é sermos filhos do Rei, sermos herdeiros do Rei e co-herdeiros com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, que nos redimiu e que tudo tem feito e continuará a fazer até à sua vinda para que todos, sem exceção, possam ter a oportunidade de ser salvos. E sermos vencedores. O que eu acho extraordinário é, muitas vezes dizem, mas Jesus tarda em vir. Ele não tarda em vir. Nós é que tardamos em perceber que não estamos a cumprir a nossa missão e que não estamos, ao fim e ao problema cabo, não é dele. a ajudar a que o Evangelho seja pregado a todos. Nós é que temos de fazer isso. Muitas vezes Deus podia pôr os seus anjos a fazer isso e era muito mais eficaz, não tenho dúvida disso. Mas não é isso que Deus quer. Quer que sejamos nós. Ele deu-nos a nós temos que dar aos outros. Temos de ser nós a fazer esse trabalho. E enquanto nós não o fizermos, retardamos a sua vinda. Sim. É a tríplice mensagem. Já agora, para aqueles que, por algum motivo, não entendem o logotipo da Igreja Adventista, Sim. já agora, se pudermos apontar para trás, temos aquelas 3 chamas, aquelas 3 que é a mensagem pregada a todos nesta geração, ou seja, são os 3 anjos que irão fazer, por isso aquelas três chamas, parecem chamas, não é? São exatamente isso, e nós estamos aqui a ver o primeiro anjo, ok? Por isso, um dos símbolos tem a cruz, tem a Bíblia e tem as três chamas. Por isso, nós vemos que isto será uma boa notícia, ou seja, nós podemos fazer parte dos vencedores. Sim, sem dúvida nenhuma. Do nosso próprio poder, não, através de Cristo. E nós vemos Daniel, depois vemos Apocalipse, a Revelação, como é que nós conseguimos atingir o céu. Desculpem a expressão, não é? Como é que nós conseguimos... Qual é o caminho para lá chegar? Mas isto não... Satanás provoca-nos várias dúvidas, várias questões, distrai-nos com muitas coisas, mas o nosso caminho é este. É este o objetivo. Por isso é que... E isto está escrito na Bíblia para isso. Por isso é que no trimestre passado houve lições que falavam exatamente isso, que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Que é isso? É, no fundo, é nós investirmos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, para a nossa vida eterna. Estando nós nesta caminhada que é a preparação para o céu, porque nós não nos vamos preparar para o céu no céu, é aqui. Claro. Então, nesse caso, nós temos que investir tudo o que temos, tudo o que somos, pôr à disposição de Deus para que possamos ser usados. Exato. Porque nós viemos sermos usados para podermos servir e podermos fazer aquilo que Jesus nos disse, que foi o que ele fez, veio servir os outros. E nós fazemos isso. Sim. Porque então aí sim... espalhar o Evangelho. E espalhar o Evangelho, abreviando a sua vinda. E lá está, são as tais mensagens, porque é o que diz aqui, a primeira mensagem, diz que viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar, que é isso que a gente tem para pregar, aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, pois já é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. É isso que a gente tem que fazer. Temos que pregar isto. Sim. E é sobre isto que estamos aqui a falar. E não é deixar esta mensagem para nós, nem num grupo exclusivo, nem há grupos exclusivos, nem elitistas, nem nada. Não nos cabe a nós decidir. É para todo o povo, é para toda a gente. língua. Muitas vezes nós dizemos, eu não vou falar com esta pessoa, com aquela, porque para já acho que a pessoa nem sequer quer saber, a pessoa não tem capacidade para entender. Não, a gente tem que falar com toda a gente. Sim. Se a pessoa entende, se a pessoa tem capacidade, se a pessoa quer, já não será a nossa responsabilidade, mas sim do Espírito Santo. Mas este papel de levar, de ensinar, é nosso. É nosso. O resto já não é nosso. Porque nós vamos ser julgados por aquilo que fizemos. E o que não fizemos. Mas também pelo que não fizemos. E o que não fizemos tem a ver com isto. Quantas vezes a gente deixou passar pessoas ao nosso lado que não lhe deu uma palavra, que não mostrou aquilo que devia transbordar do nosso coração, que é este amor de Jesus pelas pessoas e esta vontade de Jesus salvar todos. De querer que todos possam um dia fazer parte desta família no céu. E é por isso que Jesus ainda não veio. Para permitir que mais se salvem. Exatamente. E não propriamente porque ele está atrasado, ou por A ou B. Não. Aqui depois acaba esta lição dizendo assim: vemos um trono estabelecido no céu e Deus sentado sobre ele. Há seres celestiais ao redor do trono e pouco depois todo o céu começa a cantar. E o crescendo de louvor torna-se cada vez mais forte. E o que é que eles cantam? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É a verdadeira adoração. Também outro ponto importante, porque este conflito tem a ver com a adoração também. A quem é que nós adoramos? Sim. E Satanás quer ser adorado, mas nós sabemos a quem é que temos que adorar. Portanto, este vislumbre do céu, daquilo que está a acontecer, esta visão que João tem, é para nos mostrar aquilo que vai acontecer, aquilo que já está a acontecer, que nós sabemos que já está a acontecer. E para mostrar que Deus não está, tem o comando de tudo. Deus está a coordenar tudo, está a comandar tudo. E, portanto, nós não temos nada a temer. Pode, como há um hino que diz, pode cair o mundo. Sim. Mas eu continuarei a não temer porque tenho Deus do meu lado. E é isso que nós deve ser o nosso modo de vida. Pode acontecer o que acontecer, mas a minha trajetória, o meu caminho está definido. E é por aquele que eu vou. Nem que tenhamos, como diz a própria Bíblia, se o olho não te ajuda a atingir o objetivo, tira. Se a perna, tira. Que nada nos venha a impedir de seguir este caminho. Exatamente. Muitas vezes as pessoas pensam, e pessoas que têm família que não acredita, e infelizmente eu também tenho família que não. Claro. E o que eu posso fazer é orar, é pedir a Deus, mas eu tenho que fazer outra. Eu posso orar e devo orar sempre. Há outra coisa que eu tenho que fazer. É mostrar aquilo que Deus já fez na minha vida. Testemunhar daquilo que é a presença de Deus na minha vida. A paz que me dá, a orientação, o ânimo, a capacitação para fazer as coisas, tudo isso é. E a resiliência também, e o não baixar os braços cada vez que as vicissitudes da vida, as coisas terríveis que muitas vezes nos podem acontecer na vida, confiando em Deus, não nos abaterem e não nos fazerem esmorecer. Esse é o testemunho que nós podemos dar aos que estão ao nosso lado, mas temos que o dar. Sim. Temos que o dar mesmo, porque senão não adianta orar. Se nós não estamos a fazer a nossa parte, queremos que seja o Senhor Sim. Nem os outros veem algo de interessante em adorar este Deus. Exatamente, porque somos se eu iguais própria sou aos desleixada, faço as mesmas coisas, o que é que isso... Então, muitas vezes perguntam, mas o teu Deus permite que aconteçam coisas de mal? Não, o meu Deus não permite. O meu Deus não dizem, o teu Deus faz com que aconteçam coisas de mal. Não. O meu Deus permite que aconteçam para que as pessoas possam também aprender. Sim. Mas não é Ele que traz o mal. Não é Ele que traz o mal. Porque cada vez mais eu noto que as pessoas, Satanás não lhes diz nada, o diabo não lhes diz nada porque acham que não existe. Sim. Acham que não existe. Já Isso está tão... O nosso pensamento já está tão cheio de calos, como com calos já não sentimos. Exatamente. Isso é um Mas quando grande acontece perigo. alguma coisa mal, onde é que estava Deus? É o mesmo Deus que permite que não aconteçam tantas coisas más. Exatamente. Quantas vezes nós, olha, um carro passou mesmo aqui perto e eu estava a olhar de lado. Aí também devemos perguntar onde é que estava Deus. Pois. Foi este Deus que me salvou. Pois, exatamente. Ou que salvou a ti, ou. Exatamente. É exatamente o mesmo. É a mesma coisa. Por isso não é só quando acontece um atentado ou uma coisa, onde é que está Deus e as crianças e etc. Não é? Nós já estamos praticamente a terminar. A lição de quinta-feira termina de uma maneira maravilhosa, em que diz que a sua justiça, a sua de Deus, opera dentro de nós para nos fazer novos. A sua graça perdoa-nos, transforma-nos e dá-nos poder para vivermos uma vida piedosa. A sua graça, não é por nós. Não precisamos de temer. Jesus defende-nos no julgamento. E os poderes do mal são vencidos. A sentença é passada a favor do povo de Deus. O propósito do juízo não é descobrir quão mau nós somos, mas revelar quão bom é Deus. Exatamente. Mais uma vez, nós não temos que temer e não temos que também fazer de vítimas. Nós gostamos muito de nos fazer de vítimas, quão maus nós somos ou quão bons nós somos. Não, nós não somos achados aqui nesta equação, mas sim revelar quão bom é Deus. Aqui no comentário final, diz aqui, é um texto de Ellen White que está em Testemunhos para a Igreja. Aqui fala que
O povo de Deus tem sido, em muitos respeitos, muito faltoso, e ao longo de toda a Bíblia Sim, sim. e na atualidade. Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele os tentou, porque são induzidos a cometerem, e apresenta esses pecados como exageradamente graves portanto, no juízo. Declarando, há de Deus banir-me e aos meus anjos da sua presença e, contudo, recompensar os que são culpados dos mesmos pecados. Não podes, ó Senhor, fazer isso com justiça. O teu trono não se achará baseado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada a sentença contra eles, que somos nós. Mas, conquanto os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal. Abandonaram os pecados e buscaram o Senhor com humildade e contrição. E o divino advogado pleiteia em seu favor. Aquele que mais maltratado foi por sua ingratidão, que conhece os seus pecados e também o seu arrependimento, declara: isto é extraordinário. O Senhor te repreende, ó Satanás. Eu dei a vida por estas criaturas. Acham-se gravadas nas palmas das minhas mãos. É isto o nosso Deus. É isto Jesus. Portanto, com Deus, se Deus é a nosso favor, quem é que pode ser contra nós? Nós temos que agradecer diariamente ao Senhor tudo aquilo que Ele já fez por nós, tudo aquilo que Ele faz e que continuará a fazer até que um dia Jesus venha nas nuvens dos céus e nos leve. E o nosso caminho está bem definido, qual é que tem que ser. Aquilo que nós temos que fazer, como é que nos preparamos para o céu, como é que devemos fazer, está escrito na Palavra de Deus. Tão somente a estudemos, que o Espírito Santo nos ajudará a compreender aquilo que ainda possa estar menos esclarecido. Mas temos que o fazer. As mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, são as mensagens que nós temos que ter consciência, porque são as do nosso tempo, é aquilo que nós vivemos agora, que já estamos a viver, e, portanto, temos que as entender e temos que perceber que mensagem é que está nelas. Quando entendermos, será muito mais fácil nós podermos fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E aí sim, talvez consigamos ajudar a abreviar a vinda de Jesus, porque o que nós queríamos é que Ele viesse já. Já. Muito bem. A lição desta semana chegou ao fim, o nosso tempo terminou. Mais uma vez, para aqueles que tiverem alguma questão, podem escrever no chat, para que nós depois possamos responder, pedidos de oração, agradecimentos, tudo quanto for necessário. Relembramos que às terças-feiras há reunião de oração para aqueles que quiserem vir aqui à nossa igreja, em Aveiro, e estejam perfeitamente à vontade para colocar as questões que entenderem. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e queria despedir com uma oração que irá ser feita pela Paula. Vamos então inclinar os nossos rostos. Querido e bom Pai, muito obrigada por todos os teus ensinamentos. Muito obrigada porque nunca nos deixaste sem saber o que tu queres que a gente faça. Porque nunca nos deixaste nas trevas, pelo contrário, sempre nos orientaste através da tua palavra, através dos teus profetas. E a cada dia que passa, através do estudo da tua palavra, vamos compreendendo aquilo que é a tua vontade, Senhor. E que o teu Santo Espírito continue a trabalhar nos nossos corações para que nós possamos sempre cumprir essa vontade e fazer, pensar e dizer aquilo que é de acordo com a tua vontade. Quero-te agradecer estes momentos em que pudemos estar aqui a meditar sobre esta palavra, nesta lição da Escola Sabatina. Quero-te agradecer todas as bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós, sobre aqueles que nos assistem, e te peço humildemente que continues a abençoar, a livrar do mal e da tentação cada um de nós, e que nos continues a capacitar para cumprirmos com a missão que nos destinaste. Abençoa todos os teus filhos, abençoa todos aqueles que estão doentes, tristes e abatidos. Ajuda-os a verem que ao teu lado nada têm a temer. E, Pai, que possas continuar a ser sempre a nossa companhia. É o que eu te peço humildemente e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e para a semana iremos estudar mais uma vez este juízo final. Iremos falar sobre 1844, que é uma data importante, muito importante. mas porque é que surge? Mas na próxima semana, na lição 6, iremos estudar. Iremos continuar estes trabalhos e, mais uma vez, obrigado pela vossa presença e bom sábado. Feliz sábado.